O cheiro a pão fresco e pastéis de nata quentes pairava no ar, misturando-se com o pó seco e o aroma à terra queimada do Alentejo. Sofia Costa, 28 anos, mulher negra de pele retinta que se destacava na paleta de tons terrosos de Vila Seca, limpava a farinha do balcão de madeira com movimentos cansados, mas precisos. A pastelaria Doce Refúgio era o seu santuário, o seu sustento, o futuro que construía migalha a migalha para si e para Miguel, o seu irmão mais novo. Fora do vidro embaciado pelo vapor dos fornos, a praça da cidade parecia um cenário de postal antigo, com os seus edifícios caiados e a sombra parca das laranjeiras. Mas Sofia sabia que por trás da fachada pitoresca, Vila Seca podia ser tão dura e implacável quanto o sol que rachava a terra lá fora. Miguel, 16 anos, apareceu na porta dos fundos, a mochila a tiracolo, o cabelo encaracolado a espreitar por baixo do boné. Mana, cheguei. A voz dele era a melodia mais doce que Sofia conhecia. Ele era a sua razão de ser, o peso e a leveza do seu mundo, desde que os pais partiram cedo demais, deixando-a com a responsabilidade de um futuro incerto num país que nem sempre sentia como lar. Olá, miúdo. Lavas as mãos e vens comer qualquer coisa antes de ires para casa, disse Sofia, um sorriso cansado a iluminar o rosto. Miguel assentiu, os olhos fixos num tabuleiro de pastéis de feijão. Ele sentou-se numa mesa no canto, a pastelaria vazia àquela hora da tarde, apenas o zumbido dos frigoríficos a quebrar o silêncio. Sofia olhou para ele, o coração apertado. Queria dar-lhe mais do que uma vida de sacrifício e trabalho árduo. A pastelaria era o primeiro passo. Dias depois, a rotina foi quebrada. Um carro preto e polido parou em frente à pastelaria, destoando dos carros mais velhos estacionados na rua. Dele saiu o Dr. Afonso Mendes, a figura mais poderosa de Vila Seca. Advogado, proprietário de vastas terras, com ligações na prefeitura e na polícia local. Um homem branco, na casa dos 60, com o cabelo grisalho impecavelmente penteado e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Ao seu lado, o vereador João Dias, gordo e suado, com um ar subserviente. Entraram na pastelaria, o ar fresco do interior contrastando com o calor que traziam da rua. O cheiro a doce pareceu diminuir na presença deles. Mendes olhou em redor com um ar de avaliação, um brilho de desprezo mal disfarçado nos olhos. Sofia, certo? A menina da pastelaria. A sua voz era polida, mas carregada de uma condescendência que fez os pelos da nuca de Sofia eriçarem. Sofia Costa, sim. Em que posso ser útil, Dr. Mendes? Respondeu ela, a voz firme, apesar da tensão que sentia. Mendes apoiou as mãos no balcão, o anel de ouro a brilhar. Ouvi dizer que tem tido sucesso. Um negócio interessante aqui nesta ruela. Fez uma pausa, o sorriso a alargar-se. Estou interessado em comprar. Sofia franziu a testa. Comprar? A pastelaria não está à venda. Acabei de abrir há 2 anos. Estou a construir a minha vida aqui. O sorriso de Mendes não vacilou, mas os seus olhos ficaram mais frios. Tudo tem um preço, menina Sofia. E eu faço uma boa oferta. Uma oferta que seria sensato aceitar. Esta rua não é o melhor sítio para um negócio prosperar a longo prazo, especialmente para certos negócios. A ênfase na última frase era subtil, mas o seu significado não se perdeu em Sofia. Era uma referência velada à sua origem, à sua cor. Não, obrigada. Estou feliz onde estou. E o negócio vai bem, contra todas as expectativas, parece, respondeu Sofia, a dignidade a pesar mais do que o medo. Mendes riu, um som seco e desagradável. Expectativas? Sim. Bem, pense nisso. A vida numa cidade pequena pode ser complicada quando não se tem os amigos certos, ou quando se fazem os inimigos errados. Ele endireitou-se, o olhar fixo nos olhos de Sofia. Vila Seca tem as suas regras, menina Sofia. Regras antigas. E quem não as entende, acaba por se queimar. Saiu sem dizer mais nada, seguido por João Dias, que lançou a Sofia um olhar de aviso antes de fechar a porta. Sofia ficou imóvel, o coração a martelar no peito. O cheiro a doce parecia agora amargo. A ameaça era clara. Recusar Mendes não era uma opção na sua mente. Era uma necessidade. Mas sabia que tinha acabado de fazer um inimigo poderoso. E em Vila Seca, o poder de Mendes parecia absoluto. A paz que ela tanto ansiava estava a desmoronar-se. A visita de Mendes foi o prelúdio para uma tempestade. Dias depois, a primeira multa apareceu. Ruído excessivo, dizia o papel oficial da Câmara Municipal. Sofia franziu o sobrolho. A sua pastelaria era tudo menos ruidosa. Não tinha música alta, não recebia grupos barulhentos. Era um lugar tranquilo. Tentou contestar na prefeitura, mas foi recebida por um funcionário com um ar de desinteresse, que apenas encolheu os ombros e disse:
É o que está no relatório, senhora. Tem que pagar. Depois vieram as inspeções sanitárias. 1, 2, 3 numa semana. O inspetor Rui Silva, da polícia local, acompanhava sempre o inspetor de saúde. Silva era um homem de meia idade, com um bigode fino e um olhar que parecia sempre avaliar e julgar. Durante as inspeções, ele pairava por perto, as mãos nos bolsos, um meio sorriso nos lábios que deixava Sofia desconfortável. O inspetor de saúde, um homem jovem e nervoso, encontrava irregularidades mínimas. Um azulejo lascado num canto escondido, a temperatura do frigorífico 1/10 de grau acima do permitido, um pacote de açúcar com a data de validade a expirar na próxima semana. Multas e avisos empilhavam-se. Sofia tentou corrigir tudo, gastando as poupanças que tinha guardado para uma nova batedeira numa pequena obra. Mas as inspeções continuaram, os relatórios cada vez mais negativos, as multas cada vez mais pesadas. João Dias, o vereador, assinava os papéis com uma rapidez que sugeria a ausência de leitura. A pressão aumentou. Rumores começaram a circular na cidade. No café da praça, onde os homens mais velhos se reuniam, ouviam-se murmúrios quando Sofia passava. Dizem que não é muito limpa lá. Ouvi dizer que usa ingredientes estragados. Não devia ser permitido ter um negócio assim aqui. Alguém criou um grupo no Facebook local, Vila Seca Limpa, onde posts anónimos falavam de negócios duvidosos e forasteiros que trazem problemas. Embora o nome de Sofia não fosse mencionado diretamente, as referências eram claras para quem quisesse entender. Clientes habituais começaram a evitar a pastelaria, lançando-lhe olhares de desconfiança ou pena. O movimento caiu drasticamente. Sofia tentou falar com alguns vizinhos, pessoas com quem tinha tido uma relação cordial. Mas as portas fechavam-se, as desculpas eram esfarrapadas. O medo de Mendes era palpável. A única exceção foi Dona Fátima, uma vizinha mais velha que morava na rua ao lado. Um dia, enquanto Sofia varria a calçada com o coração pesado, Dona Fátima aproximou-se, fingindo regar as plantas. "Minha menina, tenho pena do que lhe estão a fazer", sussurrou, sem olhar diretamente para Sofia. "O Dr. Mendes. Ele não gosta que as pessoas subam na vida sem lhe deverem nada, especialmente certas pessoas." Dona Fátima fez uma pausa. "Tenha cuidado, eles não vão parar." Antes que Sofia pudesse perguntar mais, Dona Fátima recolheu o regador e voltou para casa. Foi pouco, mas foi a primeira confirmação de que não estava a imaginar coisas, que havia uma mão por trás de tudo. A situação escalou para o nível pessoal. Miguel começou a chegar a casa perturbado. Maninha, aqueles dois mais velhos que andam sempre com o inspetor Silva, eles pararam-me hoje à saída da escola. Perguntaram se eu andava a vender coisas para a mana e para ter cuidado onde me metia. Os olhos de Miguel estavam arregalados de medo. O sangue de Sofia gelou. Não era apenas o seu negócio, a sua reputação. Era Miguel. Eram capazes de tudo. A raiva começou a ferver dentro dela, uma mistura de medo e indignação que ameaçava transbordar a calma que tanto se esforçava por manter. Tentou ligar para a polícia regional, descrevendo o assédio e as ameaças. A resposta foi educada, mas evasiva. "Senhora, são assuntos da polícia local. Não podemos intervir assim. Se tiver uma queixa formal, por escrito." Queixa formal contra o inspetor Silva, que trabalhava para Mendes, era inútil. Uma manhã encontrou a porta da pastelaria pichada. Desenhos grosseiros e palavras como "volta para a tua terra" manchavam a madeira pintada de branco. O cheiro a tinta spray misturava-se com o cheiro a doce, uma profanação repugnante. Miguel viu e ficou pálido. "Quem fez isto?" Sofia limpou as pichações com as mãos a tremer, mas no seu coração algo endureceu. Não podia mais fugir, não podia mais ser discreta. Tinham tocado no que ela mais amava e no que ela era. A pastelaria era mais do que um negócio. Era o seu lugar, a sua identidade, a sua luta. E eles queriam tirá-la. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, Sofia sentou-se à mesa da cozinha, rodeada pelos papéis das multas e dos relatórios de inspeção. As palavras de Mendes ecoavam na sua mente. Vila Seca tem as suas regras. Quem não as entende acaba por se queimar. Mas ela não se ia queimar. Ia lutar. Não tinha o poder de Mendes nem os amigos certos, mas tinha a verdade. Ia encontrar uma maneira de a usar. A decisão de lutar trouxe uma clareza fria. Sofia sabia que não podia enfrentar Mendes no terreno dele. A burocracia, a influência, a força bruta. Precisava de um ângulo diferente. Precisava de expor a verdade de uma forma que ele não pudesse abafar. Começou a recolher evidências. Discretamente. Com medo, sim, mas com uma determinação férrea.
Usava o telemóvel para gravar conversas, escondido no bolso. Gravou o inspetor Silva a fazer comentários condescendentes durante uma inspeção surpresa, insinuando que certas pessoas não tinham o rigor necessário para ter um negócio de comida. Gravou o vereador João Dias a ser evasivo e a recusar-se a olhar para os seus papéis na prefeitura. Eram pequenas coisas, fragmentos, mas pintavam um quadro. Procurou ajuda online. Enviou e-mails para associações de defesa dos direitos humanos, para jornais nacionais, para advogados especializados em discriminação. A maioria não respondeu. Alguns enviaram respostas genéricas. O sistema parecia grande e indiferente, ou talvez a influência de Mendes chegasse mais longe do que ela imaginava. Uma noite, Dona Fátima deixou um saco de compras à porta de Sofia. Dentro, para além de alguns legumes frescos, havia um envelope. Dentro do envelope, uma cópia de um documento da prefeitura. Era um plano de desenvolvimento urbano para a zona onde a pastelaria de Sofia estava localizada. Indicava que a rua seria alargada e revitalizada como parte de um projeto maior, com novos edifícios comerciais previstos. E o nome da empresa que tinha adquirido a maioria dos terrenos na área era uma das empresas de Afonso Mendes. O seu interesse em comprar a pastelaria não era apenas para a silenciar, era para se apoderar de um terreno estratégico para um projeto lucrativo. O preconceito era real, mas a ganância era o motor principal. A descoberta deu a Sofia uma nova perspectiva. Mendes não era apenas um bully racista. Era um empresário implacável a usar o seu poder e o preconceito da comunidade como ferramentas para enriquecer. A sua luta não era apenas pela sua dignidade, mas contra a expropriação e a corrupção. Continuou a gravar, a documentar. Captou uma conversa entre o inspetor Silva e um dos capangas de Mendes, os mesmos que ameaçaram Miguel perto da pastelaria, a falarem sobre dar um susto a Sofia se ela não entendesse a mensagem. A voz de Silva era baixa, mas audível na gravação, a dar instruções. Miguel, vendo a angústia da irmã, tentou ajudar. Começou a reparar em coisas, a anotar matrículas de carros que paravam perto de casa, a ouvir conversas. Numa tarde, ele ouviu, sem querer, uma conversa entre João Dias e Afonso Mendes na praça, a falarem alto demais num momento de descuido. Ouviu Mendes dizer: "Aquela negra está a dar problemas. O Silva que resolva, ou então um acidente." Miguel gravou a conversa no telemóvel com as mãos a tremer. Entregou a gravação a Sofia, pálido. "Mana, isto é mau. Eles querem mesmo fazer-te mal." Sofia abraçou o irmão com força, o medo a dar lugar a uma raiva fria e calculista. Tinha as provas. Pequenas, fragmentadas, mas suficientes para mostrar um padrão. O interesse financeiro de Mendes, o uso da sua influência na prefeitura e na polícia, as ameaças veladas e explícitas, o preconceito subjacente. Precisava de um palco, um lugar onde Mendes não pudesse controlar a narrativa, onde as suas provas não pudessem ser silenciadas. A reunião da Câmara Municipal era pública, havia jornalistas locais. E se tivesse sorte, talvez o jornalista nacional para quem tinha enviado e-mails finalmente aparecesse. A data da reunião aproximava-se. Sofia preparou-se, ensaiando o que ia dizer, organizando as gravações e os documentos. O medo ainda estava lá, um nó no estômago, mas a determinação era mais forte. Tinha que fazer isto por si, por Miguel, por todos os forasteiros e indesejados que Mendes e os seus cúmplices tinham esmagado ao longo dos anos. Na noite anterior à reunião, a pastelaria foi vandalizada novamente. Desta vez, as janelas foram partidas. O interior foi revirado, farinha e açúcar espalhados pelo chão, vidros partidos por todo o lado. No meio da destruição, no balcão, deixaram um bilhete. "Último aviso. Desiste." Sofia olhou para o caos. O cheiro a doce misturado com o cheiro a destruição. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não eram de desespero. Eram de raiva. Ponto de não retorno. Cruzaram uma linha. Não ia desistir. A manhã da reunião da Câmara Municipal amanheceu quente e abafada, como se o próprio Alentejo prendesse a respiração. Sofia vestiu a sua melhor roupa, um vestido simples, mas limpo, o cabelo preso num coque apertado. As mãos tremiam ligeiramente enquanto organizava os documentos e o telemóvel com as gravações. Miguel quis ir com ela, mas Sofia recusou categoricamente. "Ficas em casa, Miguel. Tranca a porta. Não abres a ninguém. Isto é por nós, mas tens que estar seguro." A despedida foi tensa, os olhos de Miguel cheios de medo e orgulho pela irmã. A sala das sessões da Câmara Municipal estava invulgarmente cheia. Os vereadores sentavam-se à mesa comprida, com João Dias a ocupar o seu lugar habitual.
À frente, numa cadeira ligeiramente mais imponente, sentava-se o presidente da Câmara. E na primeira fila da plateia, com um ar de quem assiste a um espetáculo de mau gosto, estava Dr. Afonso Mendes. Usava um fato impecável, o sorriso condescendente no rosto, a conversar discretamente com o inspetor Rui Silva, que estava de pé perto da porta. Sofia entrou, sentindo todos os olhares sobre si. Os murmúrios cessaram. Alguns olhares eram curiosos, outros hostis, alguns poucos eram de pena. Sentou-se numa cadeira no fundo, o coração a bater descompassadamente. A sua presença era um desafio silencioso. A reunião começou com os assuntos habituais. Sofia esperou, o nó no estômago a apertar. Quando chegou o momento das intervenções do público, levantou-se. A sua voz, inicialmente trêmula, ganhou força à medida que falava. Senhor Presidente da Câmara, senhores vereadores, senhora e senhores presentes, começou Sofia, a sua voz a ecoar na sala. Chamo-me Sofia Costa. Sou proprietária da pastelaria Doce Refúgio, aqui em Vila Seca. Ou melhor, era, porque a minha pastelaria foi fechada, não por falta de higiene ou qualidade, mas por perseguição. Perseguição orquestrada. Um murmúrio percorreu a sala. Mendes, na primeira fila, cruzou os braços, o sorriso a desaparecer lentamente. O inspetor Silva endireitou-se. Desde que recusei uma oferta de compra do Dr. Afonso Mendes, continuou Sofia a olhar diretamente para ele, a minha vida tornou-se um inferno. Multas injustas, inspeções constantes com relatórios falsos, burocracia criada para me impedir de trabalhar. Ela fez uma pausa, a voz embargada pela emoção e pela raiva. A minha reputação foi destruída por rumores e mentiras espalhadas na comunidade e nas redes sociais. Fui ameaçada, e o meu irmão, um menor, também foi ameaçado. A minha pastelaria foi vandalizada, pichada com insultos racistas. Mendes levantou-se, indignado. Isto é um ultraje. Acusações falsas. Esta mulher está a difamar-me. Não são falsas, Dr. Mendes, respondeu Sofia, a voz agora firme como aço. Tenho provas. Tirou o telemóvel. As mãos já não tremiam. Tenho gravações do inspetor Rui Silva a dar instruções para me dar um susto. Tenho gravações do vereador João Dias a concordar com as vossas ações contra mim. E tenho uma gravação sua, Dr. Mendes, a falar sobre aquela negra e um acidente. Um choque percorreu a sala. Os jornalistas locais, que pareciam entediados, começaram a anotar freneticamente. Alguns na plateia tiraram os telemóveis para gravar. Sofia ativou a gravação de Miguel. A voz de Mendes, inconfundível, ecoou na sala. Aquela negra está a dar problemas. O Silva que resolva. Ou então um acidente. Mendes ficou lívido. Isto é manipulado. É uma farsa. Silva, prenda esta mulher. Ela está a perturbar a ordem. O inspetor Silva avançou, mas hesitou ao ver os telemóveis apontados para ele, as câmaras dos jornalistas a filmar. A sua lealdade a Mendes confrontava-se com o medo de ser apanhada em flagrante. Sofia continuou, a voz a tremer de emoção, mas inabalável. O Dr. Mendes não queria apenas fechar a minha pastelaria. Queria o terreno para um projeto dele. Tenho documentos que provam que as empresas dele estão a comprar os terrenos à volta. Mostrou a cópia do plano de desenvolvimento. Usou o seu poder, a sua influência na prefeitura e na polícia e o preconceito que existe nesta cidade para me esmagar. Porque sou mulher, porque sou negra, porque sou forasteira e ousei dizer não. O presidente da Câmara, pálido, bateu com o martelo. Ordem. Ordem. Inspetor Silva, por favor, mantenha a calma. Mendes, furioso, tentou avançar na direção de Sofia. Sua mentirosa, eu vou acabar consigo. Alguns na plateia gritaram, uns a apoiar Sofia, outros a defender Mendes. A sala tornou-se um caos. O inspetor Silva, sob pressão, tentou agarrar Sofia, mas ela desviou-se, a sua agilidade surpreendendo-o. Não me toca, gritou Sofia. O jornalista nacional, que estava presente e que Sofia tinha contactado por e-mail, levantou-se, a câmara de filmar a apontar para Mendes e Silva. Estamos a gravar tudo, gritou. A confrontação atingiu o seu pico. Mendes, desmascarado em público, perdeu o controlo. A plateia estava dividida. Alguns a gritar, outros em choque. A verdade, crua e feia, estava exposta no coração de Vila Seca. O caos na sala das sessões durou alguns minutos tensos. O presidente da Câmara, recuperando o controlo, ordenou que a reunião fosse suspensa e chamou reforços da GNR, Guarda Nacional Republicana, a força policial que opera em áreas rurais e pequenas cidades em Portugal, distinta da Polícia de Segurança Pública PSP, que atua em centros urbanos maiores. O presidente da Câmara, recuperando o controlo, ordenou que a reunião fosse suspensa e chamou reforços da GNR, Guarda Nacional Republicana,
a força policial que opera em áreas rurais e pequenas cidades em Portugal, distinta da Polícia de Segurança. O inspetor Rui Silva recuou, o rosto vermelho de raiva e humilhação, mas sem ousar tocar em Sofia sob o olhar das câmaras e da plateia. Afonso Mendes, ainda lívido, foi contido por alguns dos seus apoiantes que o puxaram para fora da sala, lançando a Sofia olhares de ódio puro. Sofia permaneceu de pé, ofegante, as mãos a tremerem novamente agora que a adrenalina começava a diminuir. A sala esvaziou-se gradualmente, deixando-a sozinha com os jornalistas locais e o jornalista nacional que se aproximaram dela, sedentos por mais detalhes. Sofia, apesar do cansaço e do choque, contou a sua história novamente, mostrando as provas, explicando o padrão de assédio, as ameaças a Miguel, o vandalismo, o plano de Mendes para o terreno. A notícia espalhou-se como fogo na palha seca do Alentejo. A reportagem do jornalista nacional foi para o ar na televisão naquela noite, chocando o país com a imagem de uma pequena cidade portuguesa onde o preconceito e a corrupção eram tão abertos e descarados. As gravações de Sofia, embora curtas, eram condenatórias. A imagem de Afonso Mendes a perder o controle na reunião da Câmara tornou-se viral nas redes sociais. As consequências foram rápidas. Uma investigação oficial foi aberta. Afonso Mendes, apesar das suas tentativas de negar tudo e desacreditar Sofia, viu o seu império de influência começar a desmoronar. O vereador João Dias foi afastado das suas funções enquanto a investigação decorria. O inspetor Rui Silva foi suspenso. A GNR assumiu o controle da situação em Vila Seca, garantindo a segurança de Sofia e Miguel. Nos dias que seguiram, Sofia e Miguel viveram sob uma espécie de proteção discreta. A pastelaria permanecia fechada, as janelas partidas, um testemunho silencioso da violência que tinham sofrido. A comunidade de Vila Seca estava em alvoroço, dividida. Alguns que sempre souberam ou suspeitaram da influência de Mendes sentiam uma mistura de alívio e medo. Outros, que tinham acreditado nos rumores espalhados sobre Sofia, sentiam vergonha ou raiva por terem sido manipulados. E uma minoria, leal a Mendes, ou simplesmente incapaz de aceitar que uma forasteira tivesse ousado desafiar a ordem estabelecida, mantinha o seu ressentimento e preconceito. A investigação avançou. As provas de Sofia, combinadas com testemunhos de outras pessoas em Vileca que tinham sido vítimas da influência de Mendes ao longo dos anos, levaram a acusações formais contra Afonso Mendes, João Dias e Rui Silva. O poder que Mendes exercia sobre a cidade, construído em segredo e cumplicidade, foi exposto à luz do dia. A justiça, à sua maneira lenta mas implacável, estava a ser feita. Mendes enfrentaria julgamento, as suas ligações seriam investigadas, o seu império desmoronaria. Sofia tinha vencido a batalha contra o seu opressor direto, mas a vitória teve um preço. A pastelaria, o seu sonho e sustento, estava destruída. A sua reputação em Vila Seca, mesmo para aqueles que agora sabiam a verdade, permaneceria manchada para alguns. O trauma dos últimos meses, o medo constante, as ameaças, o vandalismo, a exposição pública, tudo isso deixou cicatrizes profundas. A relação com Miguel também foi afetada. Ele estava seguro, sim, e orgulhoso da coragem da irmã. Mas o medo que ele sentiu, a ameaça direta à sua segurança, deixou-o marcado. A inocência adolescente foi substituída por uma cautela forçada, uma desconfiança do mundo que Sofia lamentava ter-lhe imposto. Eles estavam juntos, mas a leveza da sua relação tinha desaparecido, substituída por uma compreensão sombria da crueldade do mundo. Dias depois da queda de Mendes, enquanto o sol do Alentejo começava a pôr-se, pintando o céu de tons de laranja e roxo, Sofia e Miguel sentaram-se num banco na praça, longe dos cafés onde os murmúrios ainda circulavam. A pastelaria na ruela lateral parecia distante. "Mana, o que vamos fazer agora?" perguntou Miguel, a voz baixa. Sofia olhou para o horizonte árido, para as vastas planícies que cercavam Vila Seca. Tinha lutado e vencido, tinha exposto a corrupção e o preconceito. Mas sentia-se vazia. A adrenalina tinha desaparecido, deixando apenas o cansaço e a dor das perdas. A pastelaria, a sua esperança tangível, tinha sido destruída, a sua paz roubada, a inocência de Miguel perdida. "Não sei, miúdo", respondeu Sofia, a voz rouca. "Não sei. A justiça foi feita. O opressor foi derrubado. Mas o custo pessoal foi imenso." Sofia tinha provado que mesmo a pessoa mais vulnerável pode encontrar a força para lutar contra um sistema corrupto e preconceituoso. Mas a vitória não lhe devolveu tudo o que perdeu. Ficou com a sua dignidade intacta, sim, e com a certeza de que tinha feito a coisa certa.
Mas a sensação de vazio pairava no ar, tão palpável quanto o cheiro a terra seca depois de um dia de sol. A luta tinha acabado, mas a batalha tinha deixado marcas permanentes na sua alma e na sua vida. O doce refúgio estava fechado, talvez para sempre, mas Sofia Costa, a mulher que ousou desafiar o poder em Vila Seca, tinha reaberto os olhos de muitos para a amarga realidade que se escondia por trás das fachadas caiadas. Enquanto a poeira assentava em Vila Seca, a vida para Sofia e Miguel permanecia num limbo incerto. A pastelaria, agora um local de crime sob investigação, estava vedada com fita amarela da GNR. Cada vez que passavam por ela, sentiam um aperto no peito, as janelas partidas, a porta pichada, tudo falava da violência que tinham sofrido. Era um monumento à injustiça, mas também à sua resistência. A atenção dos meios de comunicação social diminuiu gradualmente, movendo-se para outras notícias. A vida em Vila Seca começou a regressar a uma aparência de normalidade, mas as tensões permaneciam. Os apoiantes de Mendes, embora silenciados pela investigação, ainda lançavam olhares de desaprovação a Sofia. Alguns negavam a verdade, convencidos de que Mendes era vítima de uma cabala orquestrada por forasteiros. Outros, que antes a evitavam, agora acenavam timidamente ou ofereciam palavras de encorajamento, envergonhados pelo seu silêncio anterior. Dona Fátima continuou a ser um pilar de apoio, trazendo comida e oferecendo um ombro amigo. Sofia e Miguel tentaram encontrar um novo ritmo. Miguel voltou à escola, mas a experiência deixou-o mais reservado, mais atento ao que acontecia à sua volta. Sofia procurou trabalho, mas as opções em Vila Seca eram limitadas, e a sua notoriedade recente, embora positiva para alguns, tornava-a uma figura controversa para outros. O dinheiro das poupanças, gasto nas reparações iniciais e agora sem o rendimento da pastelaria, começava a escassear. A investigação contra Mendes e os seus cúmplices progredia, mas a justiça, como Sofia estava a aprender, era um processo longo e desgastante. Advogados, depoimentos, burocracia, tudo parecia mover-se a um ritmo glacial, comparado com a rapidez brutal com que a sua vida tinha sido destruída. Mendes tinha equipas de advogados a trabalhar para ele, a tentar semear a dúvida sobre as provas, a questionar a credibilidade de Sofia. Era uma nova forma de assédio, legal e exaustiva. Uma tarde, enquanto Sofia e Miguel estavam a ajudar Dona Fátima a colher azeitonas num pequeno olival nos arredores da cidade, Miguel encontrou um objeto estranho escondido debaixo de uma pedra. Era um pequeno dispositivo eletrónico com uma luz vermelha a piscar. Sofia reconheceu-o como um localizador GPS. Alguém os estava a seguir. O medo, que tinha diminuído ligeiramente, regressou com força total. Mendes podia estar sob investigação, mas a sua influência e os seus contactos ainda existiam. Quem tinha colocado o localizador? Era um dos capangas de Mendes a agir por conta própria? Ou havia mais alguém envolvido? Alguém que não queria que Sofia e Miguel estivessem em Vila Seca, mesmo depois da queda de Mendes? A paranoia instalou-se. Sofia olhava constantemente por cima do ombro. Suspeitava de cada carro que passava devagar, de cada olhar demorado. A sensação de estar a ser observada, de não estar segura em lugar nenhum, era sufocante. Miguel também sentia isso, tornando-se ansioso e inquieto. Contactaram a GNR, mostraram o localizador. Os oficiais levaram o dispositivo, prometeram investigar, mas a sua resposta pareceu burocrática, sem a urgência que Sofia sentia. Tinham derrubado Mendes, o grande problema, mas os tentáculos do seu poder e do ódio que ele incitou pareciam persistir. A vida em Vila Seca, que antes lhes parecia um refúgio, tornou-se uma prisão. Não podiam ir embora. Não tinham dinheiro para recomeçar noutro lugar. Estavam presos ali, no local do seu trauma, sob a sombra persistente da ameaça. Uma noite, receberam a visita de um homem que Sofia não conhecia. Apresentou-se como investigador particular, contratado por uma associação de direitos humanos que tinha acompanhado o caso de Mendes. Ele tinha descoberto que o localizador estava registrado em nome de uma empresa fantasma ligada a um dos advogados de Mendes. Não era diretamente Mendes, ele estava sob vigilância, mas era alguém a agir em seu nome ou para proteger os seus interesses remanescentes. O investigador também tinha encontrado ligações entre Mendes e um grande projeto turístico que estava a ser planeado para a costa alentejana. Um projeto que exigia a aquisição de terrenos a baixo custo em várias localidades da região, incluindo Vila Seca. A motivação por trás da pressão de Mendes era ainda maior do que Sofia inicialmente percebera. Não era apenas o seu terreno,
mas uma peça num tabuleiro muito maior. Esta revelação trouxe uma nova camada de complexidade e perigo. Mendes fazia parte de uma rede mais vasta. A luta de Sofia, que ela pensava ter acabado com a exposição de Mendes, seria apenas o começo de algo maior? A incerteza pesava sobre eles. A vitória legal parecia cada vez mais distante de uma verdadeira resolução. Tinham exposto a corrupção local, mas o ódio e as ameaças residuais e a possibilidade de forças maiores estarem envolvidas mantinham-nos reféns do medo. Sofia olhou para Miguel, que dormia inquieto no quarto ao lado. Tinha lutado para lhe dar um futuro seguro, longe das dificuldades. Tinha vencido uma batalha que parecia impossível, mas a guerra parecia longe de acabar. O preconceito e a ganância não desapareciam apenas porque um homem poderoso tinha caído. Eram raízes profundas na terra do Alentejo, e arrancá-las parecia uma tarefa para a qual uma única mulher, por mais corajosa que fosse, não tinha força suficiente. A pastelaria fechada, as janelas partidas, o localizador encontrado no olival, tudo falava de um futuro incerto. Tinham sobrevivido, mas a um custo que continuava a aumentar. A doçura do refúgio que Sofia construíra tinha sido substituída pela amargura persistente da luta e da perda. Current Part Characters, 397, Total Characters, 2.368. Os meses seguintes foram um turbilhão de audiências preliminares, depoimentos e a espera agonizante pelo julgamento. Sofia e Miguel tiveram que reviver os eventos repetidamente, confrontando os olhares hostis de Mendes e dos seus advogados, que tentavam pintar Sofia como uma oportunista, uma mentirosa que inventara tudo por despeito ou para obter alguma compensação financeira. A campanha de difamação, embora menos pública, continuava nos bastidores, minando a sua credibilidade. A vida em Vila Seca tornou-se insustentável. O ambiente pesado, os olhares, a dificuldade em encontrar trabalho. Sofia tomou a difícil decisão de deixar a cidade. Venderam o pouco que tinham, com a ajuda discreta de Dona Fátima, que lhes deu uma pequena quantia das suas poupanças. Não era suficiente para recomeçar a pastelaria noutro lugar, mas dava para um recomeço modesto numa cidade maior, onde pudessem misturar-se e talvez encontrar alguma anonimidade e segurança. Mudaram-se para Évora, uma cidade histórica com mais oportunidades e uma população mais diversificada. Miguel matriculou-se numa nova escola. Sofia conseguiu um emprego como ajudante de cozinha num restaurante. Era um trabalho duro, mal pago, longe do sonho da sua própria pastelaria, mas era um começo. A vida era difícil, apertada financeiramente, mas estavam longe de Vila Seca, longe da sombra direta de Mendes. O julgamento de Afonso Mendes, João Dias e Rui Silva finalmente começou. Foi um evento de grande interesse na região. Sofia testemunhou com dignidade e clareza, apresentando as suas provas, recontando a sua história. O jornalista nacional que a ajudara em Vila Seca cobriu o julgamento, garantindo que a verdade chegasse a um público mais vasto. As provas eram fortes, as gravações, os documentos da prefeitura, os testemunhos de outros que tinham sido pressionados por Mendes, a própria destruição da pastelaria como prova do assédio. Apesar dos esforços da defesa, o tribunal considerou Afonso Mendes culpado de abuso de poder, coação e outros crimes relacionados com corrupção. João Dias e Rui Silva também foram condenados pela sua cumplicidade. A sentença de Mendes foi pesada, pondo fim ao seu reinado de poder em Vila Seca. A notícia da condenação chegou a Sofia e Miguel em Évora. Sentiram um alívio imenso, uma sensação de justiça finalmente alcançada. Tinham vencido. O homem que tentou esmagá-los estava a pagar pelos seus crimes. No entanto, a vitória não trouxe a euforia que talvez esperassem. A pastelaria não reabriria. A sua reputação, embora limpa legalmente, ainda carregava o peso das mentiras que foram ditas. As cicatrizes emocionais eram profundas. Miguel, embora mais seguro, ainda se assustava com barulhos altos e desconfiava de estranhos. A relação entre eles, embora unida pela experiência partilhada, tinha sido alterada pelo trauma. A leveza da adolescência de Miguel fora roubada, substituída por uma gravidade que pesava sobre Sofia. Uma tarde, enquanto caminhavam por uma rua movimentada de Évora, Miguel parou em frente a uma pastelaria cheia de gente, o cheiro a doces a sair pela porta. Olhou para os pastéis na montra, depois para Sofia. Maninha, achas que um dia... Sofia seguiu o olhar dele. Via o desejo nos olhos de Miguel, a lembrança do sonho que partilhavam, mas via também a hesitação, o medo da vulnerabilidade que a pastelaria representava agora. Sorriu tristemente. Não sei, miúdo, talvez um dia.
Mas agora precisamos apenas de estar seguros. A segurança era a nova prioridade. A justiça tinha sido feita para Mendes, mas a luta contra o preconceição e as forças que o permitiram operar continuava. O investigador particular tinha descoberto mais ligações de Mendes a projetos maiores, sugerindo que ele era apenas uma peça num esquema mais vasto. Essa informação pairava como uma nuvem, lembrando a Sofia que a sua luta, embora vitoriosa a nível pessoal, não tinha erradicado o problema sistêmico. Sofia e Miguel estavam a salvo, sim. Tinham derrubado um gigante local. Mas o custo foi a perda do seu refúgio, do seu negócio, de uma parte da inocência de Miguel e da leveza na sua própria alma. Tinham provado que a verdade e a resiliência podiam desafiar o poder e o preconceito, mesmo quando parecia impossível. Mas a vitória foi agridoce, marcada pelas cicatrizes da batalha. Olharam um para o outro, irmãos unidos pela adversidade, a enfrentar um futuro incerto em Évora, longe de Vila Seca, mas ainda a carregar o peso do que tinham vivido. A luta por justiça tinha sido vencida, mas o preço pago continuava a ser sentido a cada dia. Current Part Characters, 3.998. Total Characters, 2.766. A vida em Évora continuou a ser uma luta silenciosa. Sofia trabalhava longas horas no restaurante, as mãos calejadas agora a lidar com tachos e panelas em vez de massa de pastéis. Miguel adaptou-se à nova escola, fez alguns amigos, mas a sua seriedade, incomum para a idade, não passava despercebida. Falava um pouco sobre o que aconteceu em Vila Seca, como se as palavras pudessem trazer de volta a escuridão. Mas as memórias estavam sempre lá, pairando entre eles uma sombra persistente. O julgamento de Mendes e dos outros chegou ao fim com as sentenças finais confirmadas em recurso. Mendes cumpriria a sua pena. Dias e Silva também. Uma pequena vitória legal, fria e distante. Para Sofia não trouxe a catarse que talvez esperasse. A justiça no papel não curava as feridas. O investigador particular manteve-se em contacto, partilhando informações sobre as ramificações do esquema de Mendes, as ligações a empresas maiores, a outros projetos na região. A teia de corrupção era mais vasta do que parecia à primeira vista, sugerindo que Mendes era um peão importante, mas não o único nem o maior. Essa informação, embora não afetasse diretamente a vida diária de Sofia, reforçava a sensação de que a sua luta tinha sido apenas uma batalha numa guerra contínua contra forças poderosas e impessoais. Um dia, Sofia recebeu uma carta. Era da Câmara Municipal de Vila Seca. Uma comunicação formal sobre a pastelaria. Devido à natureza da sua destruição e ao contexto dos crimes de Mendes, a Câmara, sob nova liderança após a queda de Dias, oferecia uma pequena compensação financeira e facilitava os procedimentos para a venda do terreno, caso Sofia assim o desejasse. Não era a reconstrução do seu sonho, nem sequer o valor real do negócio, mas era um reconhecimento oficial da injustiça que sofrera. Sofia mostrou a carta a Miguel. Olharam para ela, para as palavras frias no papel e para o que elas representavam. A pastelaria. O doce refúgio. O local onde tudo começou e onde tudo se desmoronou. Queres vendê-lo, mana? Perguntou Miguel, a voz cautelosa. Sofia pensou no cheiro a pão quente, na farinha nas mãos, no orgulho de criar